Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui no nosso canal. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral, porque aqui é o seu canal, é o Fanático Vascaíno. Esse fim de semana vai ser um fim de semana importante para o Vasco. Como assim, Azevedo? O Vasco não joga? Mas o Fortaleza joga, o Atlético Paranaense joga, o Goiás joga, e esses jogos interessam ao Vasco e eu vou explicar por quê. A Série A está com as portas escancaradas para o Vasco, que voltou para essa competição em 2023. E profissionais que estão atuando na elite do futebol brasileiro vão pintar no Vasco da Gama. Treinador, jogadores, tudo isso e muito mais eu vou contar depois da nossa vinheta. Então não sai daí que o papo é super rápido, hein? Eu já tô de volta, solta o dedo no like! Fala, fanático vascaíno! Aqui é o Luciano Azevedo do Aposente Fácil, tudo bem? Estamos aqui para passar mais um recadinho. Você que precisa de benefício previdenciário, fale conosco. Você que precisou de um benefício e o INSS negou, fale conosco. Estamos aqui para poder resolver o seu problema. Aposente Fácil, seu lugar é aqui. Valeu, Azevedo! Aí sim, papai! Viu como foi super rápido e já voltei com o recado da Aposente Fácil, do Luciano Azevedo. Aí, Aposente Fácil, tá aqui o WhatsApp na sua tela para você mandar mensagem. Tem o QR Code também aqui para você escanear. Ó, tá ele aqui, ó. É só escanear. Você faz o seu planejamento financeiro com a equipe da Aposente Fácil. Calcula quanto você vai receber de benefício, faz a revisão do seu benefício, consulta a previdenciária com um timaço que entende. Aposente Fácil. Tenho certeza que você tem muitas dúvidas, mas com o timaço da Aposente Fácil não vai ficar nenhuma dúvida e eles vão deixar você na cara do gol. Aposente Fácil RJ, descrição do vídeo tem mais informações e aqui também tem o WhatsApp para você mandar mensagem ou escanear o QR Code, está na sua tela também. É a dica que eu trago para você do nosso canal. Bom, rodada importante da Série A, a última, 38ª, e a partir do ano que vem voltamos a frequentar. Você já vai olhar na tabela e o Vascão estará lá, porque é o seu lugar, claro. Mas é uma rodada que interessa ao Vasco. Mas, Azevedo, como assim? A gente não joga ainda e tal? Como é que interessa ao Vasco? Eu explico. O Fortaleza encara o Santos fora de casa. Fortaleza que ainda tem uma chance pequena, mas tem, de entrar na Libertadores na fase de grupos. Maior de entrar na fase anterior à fase de grupos, que muitos chamam de pré-libertadores de forma equivocada. Pré-libertadores é Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, são competições que antecedem a Libertadores. Por quê? Primeira fase, segunda fase, terceira fase da Libertadores contam premiação, gols, cartões, quando o time vai até a fase de grupos. Então já é a Libertadores, é a pré-fase de grupos. Aí sim você pode chamar. Enfim, e o Vojvoda é o técnico do Fortaleza. Ele não vai ficar no Fortaleza, isso é certo. A informação que eu tenho é que ele não fica no Fortaleza, encerra o ciclo de 2 anos, um ciclo vitorioso, um ciclo em que ele conquistou 2 títulos estaduais, uma Copa do Nordeste, e o maior título para mim foi ter levado o Fortaleza no ano passado à fase de grupos da Libertadores. Esse é um baita de um título, porque o Fortaleza não tem um investimento tão alto comparado a outros do cenário nacional. Nessa temporada que ele disputou a Libertadores da fase de grupos, foi até a fase oitavas de final, foi eliminado, aí teve que correr atrás do Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Brasileiro ele era lanterna no primeiro turno, 13 pontos, todo mundo apontava, e eu estava nesse bolo também, não vai subir, não vai ter força, esse time já está rebaixado. Uma campanha de recuperação em que eu chego agora, na última rodada, falando para você que o Fortaleza tem chance de ir até mesmo para a fase de grupos. E graças ao grande trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Só que o Vasco não é o único clube que está interessado nele. O Santos, adversário de amanhã do Fortaleza também, e o Atlético Mineiro. Calma, Azevedo, o Atlético Mineiro tem o Cuca. Pois é. Conversei com algumas pessoas ligadas ao Galo nesta semana e elas me disseram o seguinte, olha, o Cuca não dá nenhuma firmeza de que vai continuar para o ano que vem no Atlético Mineiro. E aí a gente tem que começar a trabalhar com o plano B.
E aí veio para mim a memória da entrevista do Cuca. Se você não assistiu, depois assiste, tem aqui no YouTube também, pós-jogo do Botafogo, que o Botafogo venceu por 2-0 lá no Mineirão. E aí o Cuca foi hostilizado, foi chamado até de mercenário por alguns torcedores, e ele na entrevista coletiva, pode me chamar de burro, pode me chamar disso, mas mercenário não pode, que eu não vim por dinheiro, eu vim porque o Atlético precisava de mim, eu senti que precisava, eu recusei proposta de outros grandes clubes. Se colocou numa posição maior do que o Galo, né? Lamentável a posição do Cuca, não é, ele não é maior do que o Galo, como nenhum profissional é maior que nenhum clube. A instituição sempre vai ser maior do que qualquer figura profissional que passe por ela, honre, conquiste títulos, mas não é. Roberto Dinamite não é maior que o Vasco, Zico não é maior do que o Flamengo, e por aí vai. Bom, mas esse discurso já é aquele discurso ensaiando uma despedida. Olha, não tem mais clima, eu voltei para esse segundo ano, não deu certo, como normalmente é o trabalho do Cuca. E essa é uma preocupação da diretoria do Vasco, porque se você pensasse no Cuca, por exemplo, o Vojvoda acerta com o Atlético Mineiro, passaria a ser um plano A, perfeito. Aí o Vasco vai e pensa no Cuca, porque o Cuca pensa um dia trabalhar no Vasco, ele tem esse desejo, ele nunca trabalhou. Mas aí é só pensar um ano. Zé, mas tem que pensar um ano. Não, não tem que pensar um ano, não. O treinador que vier, o Vasco tem que pensar já pelo menos 2 anos. E eu explico. Essa volta do Vasco à Série A vai ser uma volta mais complicada. Uma volta de remontagem de elenco. O Vasco está trazendo vários jogadores. E eu já vou dizer sobre Terãs, Pedro Raul, jogadores que estão negociando com o Vasco e na semana que vem vão intensificar essa negociação e o Vasco procurando inclusive Atlético Paranaense e Caxias Reysol. Então, o Cuca, por exemplo, você não pode pensar para um ano, porque se ele conquista num ano um título, ele vai embora. Porque na cabeça do Cuca passa algo semelhante assim, não, já conquistei, saiu por cima, e aí o torcedor fica com saudade. A hora que precisar eu volto, eu sou o salvador da pátria. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético Mineiro, porque não tinha necessidade. Você imagina, o cara ganha o Campeonato Brasileiro e, não, vou embora que eu tenho um problema para resolver. Ok, problema particular gravíssimo ele teve, mas não, vou me dedicar aos meus projetos. Ninguém se dedica a projetos quando tem um título brasileiro, uma Libertadores para disputar, brigar por um segundo título de Libertadores, no caso do Galo. Enfim, mas é o modus operandi dele. Né? E eu não gosto desse tipo de coisa, porque o Vasco vai estar uma retomada de Série A, brigando para chegar uma Sul-Americana, uma Libertadores, quem sabe, aí no ano seguinte ele abandona. Tem que resolver uns problemas e tal. Não. Então, muito obrigado. O Vojvoda é o nome que o Vasco trabalha, é o primeiro nome do Vasco. Se não der certo, Eduardo Cudê é o segundo nome que o Vasco tem trabalhado. Mas tudo vai passar por essa próxima semana. O Fortaleza joga amanhã com o Santos, como eu disse. Vojvoda vai ser contactado agora de forma direta já a partir da próxima semana, caso a negociação não caminhe, porque além do Vasco, o Atlético Mineiro, caso o Cuca deixe realmente, o Santos, que tem interesse, e o Corinthians, caso o Vitor Pereira também vá embora, o Vojvoda está muito valorizado no mercado. O Eduardo Cudê aparece como segunda opção. Jogadores, falei do Pedro Raul, então, vice-artilheiro do campeonato, está na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele encerra a participação com o Goiás nesse fim de semana e ele pertence ao Caxias Reysol. Ele não é do Goiás. E o valor é dinheiro de pinga para o Vasco hoje. 3,5 milhões de dólares, aproximadamente aí 20 milhões de reais. 18,5, 19, 20 milhões, vamos arredondar. Tranquilo para negociar e comprar esse jogador, que é a intenção do Vasco. Então, torcedor, Pedro Raul é um cara que vai muito provavelmente pintar no Vasco. Por quê? Mas o Corinthians e o Palmeiras fizeram sondagem. Já falei ontem e repito, são clubes em que ele seria reserva. Então, nesse momento, Pedro Raul está muito mais próximo do Vasco do que qualquer outro clube do Brasil, a não ser que pinte uma proposta do exterior, que eu acho bem complicado para o jogador. E ele deseja voltar ao Rio de Janeiro, onde ele jogou no Botafogo. Terãs, 28 anos, é um jogador que tem um valor de mercado maior, 5 milhões de dólares, e o Atlético Paranaense, não abre mão dele. Será que vale? O jogador de 28 anos dará um retorno técnico, perfeito. Financeiro, consequentemente ao técnico, né? A premiação e tal. Mas não sei se talvez fosse mais negócio investir num outro jogador. Mas o fato é que assim que acabar a Série A, o Vasco vai voraz ao mercado para esses jogadores. Pedro Raul e Davi Terãs. Fora outros que estão fora do país, monitorados e já negociando. O Júnior Urso chega ao Brasil, a informação do Vene Casagrande, dia 21 desse mês.
Ou seja, segunda-feira que vem, licença essa agora, a outra, isso, que 20 começa a Copa do Mundo, isso, 21. Aí ele chega para fazer os exames médicos e ser jogador do Vasco da Gama. É isso, torcedor. Vamos juntos. Sabadão, mais tarde, tem vídeo aqui para vocês no canal, tem novo vídeo aqui. E vamos caminhando, rumo à Série A logo ali, a do Vasco da Gama também. Tamo juntas e até a próxima.